Ei, você aí, tem um notebook? Nesse vídeo eu vou trazer para você um unboxing e o teste de uma base de cooler com 4 coolers da C3 Tech, essa base gamer aqui, ó. Ela diz prometer diminuir bastante a temperatura do notebook, isso é o que a gente vai ver, e suporta até notebooks de 17.3 polegadas. Então a gente vai fazer o unboxing e os testes dela logo depois da vinheta. Se você não me conhece, meu nome é Luan e eu trago conteúdo de tecnologia aqui pro canal. Se você gostar do conteúdo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E caso você queira um grupo de ofertas bem bacana, o link vai estar aqui na descrição para você estar entrando lá. Se você quiser comprar essa base de notebook aqui, ó, o link vai estar na descrição diretamente da Amazon Brasil, que eu comprei ela. Ela foi em torno de R$ 99,00 com frete grátis para quem é Prime. Se você ainda não é Prime, tem link na descrição. Essa base aqui ela é uma base gamer, o modelo dela é NBC 100, como está aqui, e ela tem algumas especificações bem bacanas. Ela suporta notebook de 17.3 polegadas, tem 4 coolers, tem até controlador de intensidade e de velocidade ali, tem porta USB adicional, baixo ruído, não fica fazendo barulhão aí enquanto você está digitando ou trabalhando, tem uma inclinação ajustável e também tem um display digital para controle, como eu acabei de citar. E a gente vai ver se vale a pena comprar ela, se diminui mesmo a temperatura do notebook, como muitos falam, e se compensa você gastar isso no seu notebook se ele tiver com, digamos, com a manutenção fora de prazo, que seria não trocar pasta térmica, não tá limpo, coisas do tipo, que eu não recomendo, mas tem pessoas que compram para solucionar o problema de superaquecimento. E é isso que a gente vai conferir ali na bancada agora. Vamos lá então, pessoal, para o nosso unboxing e teste da base para notebook gamer C3 Tech, beleza? O modelinho é o NBC 100. Aqui nós temos suporte para notebooks de até 17.3 polegadas, 4 coolers fan com LED, porta USB adicional, baixo ruído, inclinação ajustável e um display digital para controle de velocidade e modo de ventilação. Bem bacana, né? Bem legalzinho isso daqui. Dentro aqui atrás da caixa nós temos algumas outras informações, como uma única informação que eu gosto de ver aqui, que seria isso aqui, ó. Fluxo de ar, 56 CFM. É um fluxo bem grande de ar, que eu acho que vai ajudar bastante você com o seu notebook se tiver com superaquecimento ou coisas do tipo. Lembrando que essa base não é recomendada para você que tem um notebook que faz 5 anos, que não limpa, que não troca a pasta térmica ou coisas do tipo. Então, se o seu notebook está esquentando, antes de você comprar uma, leva numa assistência, vê se está limpo por dentro, vê se está com a pasta térmica ressecada, antes de você fazer a compra, porque às vezes você compra à toa, ou até mesmo compra por comprar e não resolve o problema, né? Vou deixar a caixinha aqui atrás. Aqui nós temos a base dentro de um plástico, vem o cabinho para você ligar no notebook. Tirando ela, nós temos a bichona. Olha, a construção dela pegando assim, eu gostei. Parece um batuque igual a outra, mas é bem mais pesada. Aqui nós temos uma elevação com uma borrachinha dentro, ó, para não estragar o seu notebook. Aqui na frente temos os 2 fãs maiores e 2 menores centrais. Aqui na parte de trás, vamos ver, nós temos, deixa eu ver como funciona. Nós temos essa alça, que você abre ela, e aí você pega esse ferrinho aqui e ergue ela até onde você quer, que ele tem vários níveis aqui do lado, ó. Opa! Deixa eu puxar de novo, que ele caiu. Vamos jogar um pouquinho mais cima, ó. Ele tem vários níveis, então você pode regular. Claro que eu tô fazendo de ponta cabeça, né, mas você vai fazer desta forma aqui, ó. Você vai vir aqui, você regula ele da forma que você achar melhor na elevação que você gosta. Eu não gosto muito alto porque fica ruim para digitar, tá? Na minha opinião. Mas a última que ele consegue usar é essa daqui, porque se você jogar na última, ele fica também, tá? Você pode deixar até na última aqui, beleza? Eu vou deixar nessa última, que é a mínima. Aqui na frente nós temos, caiu, o painel, não dá para levantar ela, então, galera. O painelzinho, ele vem com um plastiquinho aqui, deixa eu retirar ele aqui. Vem com um plastiquinho de proteção, o som do capitalismo. E temos botões de mais, menos, power e modo. Esse modo aqui eu não sei ainda como funciona. Vou dar uma olhadinha na hora que eu ligar ela, beleza? Eu vou colocar aqui o notebook em cima e vou vir de outro ângulo para a gente fazer o teste dela e te mostrar como vai funcionar. Mas antes disso, eu só vou ligar ela aqui na luz não é? No notebook,
para vocês verem como é sem o notebook em cima, né? Porque depois que o notebook está em cima, a gente não vai conseguir ver nada. Ah, esqueci de mostrar também, ó. Aqui na parte de trás nós temos a USB. São duas USB, eu acho que não tem diferenciação. Qualquer uma das duas que você ligar funciona. Funcionou. Vamos ver a outra. Conectei. Funciona. Então fica a escolha sua. Qualquer uma das duas funciona, beleza? Aqui nós temos a base já ligada e funcionando. Tem uma velocidade boa. Sai um bom ar aqui. Vamos primeiro mexer nas configurações aqui, ó. Nós temos aqui mais e menos. Aqui na parte, ó. Tá o 3 ali, o 4, o 5 e o 6. É o máximo que ele vai. Não vai mais. E o mínimo é 1. Então você pode aumentar e diminuir a velocidade. O ruído ele não é muito alto no 6, tá? Caso vocês queiram saber. Deixa eu ver se ele mudou alguma coisa aqui. Ó, mudou, ó. O modo, esse modo aqui, ele desligou os coolers do meio, só tá funcionando os laterais. Se eu segurar o power novamente, ele liga somente o do meio e desliga os laterais. Se eu segurar novamente, ele liga todos. Então é o seguinte, é todos, somente os laterais ou somente o do meio, beleza? Eu acho que dificilmente alguém vai deixar rodando menos que o normal, mas beleza, tem essas opções aí. Aqui nós temos as velocidades, o botão se você segurar, ele não faz muita coisa a mais. Não muda nada se você segurar. Eu não sei porque que tem aquele Uzinho ali, mas se eu descobrir, eu falo pra vocês, tá? Vamos ver. Beleza. Por enquanto tá, é isso daí. Não tem muita função. É só isso que eu mostrei pra vocês, testei aqui. Vamos colocar o notebook em cima aqui e vir pra gente fazer o teste. Já tô aqui no computador. Primeiramente eu vou fazer o teste sem a base ligada, tá? Ela tá desligada no momento, ó. Se eu ligar, desligada. As temperaturas atuais são essas daqui, mas eu vou fechar o HW Monitor e abrir novamente, porque senão não vai dar certo. As temperaturas máximas elas alteram pra gente zerar a temperatura máxima. Vamos lá. Deixa eu tirar ele da tela cheia aqui. Volta aqui. E beleza. Temperatura máxima 63, 63 e 57. Vou iniciar o teste aqui de estabilidade durante 5 minutos. E assim que ele estiver perto dos 5 minutos, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês como que tá sem o cooler, tá? Quando eu tiver sem o cooler, eu mostro para vocês. E depois eu vou colocar o cooler no médio dele. E depois eu vou fazer no mínimo e no máximo. Fazendo as 3 velocidades, para a gente ver qual que é a diferença. Eu não vou fazer com diferenciação de coolers, porque eu acho desnecessário, beleza? Mas eu já volto. Vamos lá, galera. Eu tive que reiniciar o teste aqui, que eu fiz a cagada de fazer sem. Ele tá na tomada, então não puxa toda a performance do notebook. Mas eu refiz, tá certinho, já estamos em 4 minutos e 45, como mostra aqui, ó. E nós temos uma máxima de 77, 76 e 78, beleza? Aqui nós temos uma variação de 70 graus. Eu tô num ambiente climatizado a 25 graus agora, com ar-condicionado. Então essa é a temperatura. Eu não vou mudar o ar-condicionado, eu vou apenas ligar aqui a fan na velocidade 1 para refazer o teste, tá? Vamos aqui então dar um stop, nós estamos em 5 minutos, então é 77, 76 e 78, beleza? Vou fechar o HW Monitor, vou esperar diminuir a temperatura e vou reiniciar o teste e quando tiver em 5 minutos mais ou menos, eu volto aqui para mostrar para vocês como que tá com a velocidade 1. Vamos lá então, galera, já estamos a 4 minutos e 39 com a velocidade 1. Então, a velocidade 1 nós temos a mesma média da anterior e está em torno de 73, 72, está oscilando na mesma média que nós tínhamos antes. Então aí não tivemos diferença com a velocidade 1. Agora eu vou fazer o mesmo teste com a velocidade 3 e depois com a 6 para ver se muda. Mas por enquanto, na velocidade 1 não tivemos diferença na questão de temperatura do notebook. Galera, já estamos aqui praticamente em quase 5 minutos, tá 4,5 ali. Agora na velocidade 3, que é a metade suportada. E nós temos aqui uma variação um pouco doida, né? O notebook aqui ele acabou marcando máxima de 84, 83, então a gente vai considerar o valor atual aqui embaixo, ó. Nós temos 73, 72, 72, temos uma diferença de 1 a 2 graus para baixo, então ele diminuiu 2 graus aí do notebook. Na minha opinião ainda é baixo essa diferença, em questão de pagar R$100 uma base dessa. Eu vou fazer o teste agora com a questão de 6, a velocidade 6 que está aqui, tá? E um adendo, quando eu deixo na velocidade 1,
o cooler ele fica tão fraquinho que começa a tremer. Ele faz um ruidinho bem chato. Quando aumenta para 2 ou 3 já não acontece isso. Vou colocar no 6 agora. Vou esperar a temperatura diminuir e vou fazer o teste novamente da mesma forma. Galera, já estamos aqui há 4 minutos e meio com o stress test funcionando com a velocidade 6, como mostra aqui para vocês. Por incrível que pareça, a temperatura tá dando a mesma coisa. Então, assim, digamos que abaixou 1, 2 graus, pouca coisa mesmo, tá? Então, resumidamente, a base do notebook para cooler tecnicamente não faz muito efeito, tá? Então, assim, meu notebook ele tá com a pasta térmica trocada e tá em dia, tá bem limpinho por dentro, tudo, e não teve muita diferença. Então, eu acredito que, assim, vai depender de notebook para notebook. Se o seu notebook tiver muitas aberturas embaixo, talvez resolva um pouco mais, mas ele não faz milagres. Como vocês estão vendo aqui, a temperatura fica mais ou menos na mesma média. Nós tivemos uma diminuição de 1 grau a 2 aqui na temperatura máxima, mas eu acho isso irrelevante e pode ter vários fatores externos, tá? Como o ar-condicionado gelando mais no momento para refrigerar o ambiente, ou até mesmo algum outro processo dentro do Windows consumindo também. Tem vários aspectos que podem mudar esse teste. Então, assim, uma diferença considerável seria acima de 7 graus, 6 graus, vamos pôr assim. Mais 2 graus, 1 grau, eu acho que não vale o investimento, tá? A não ser para ser estético ou para ficar com design gamer, como eles dizem, né? Vale a pena, por R$100. Mas para você resolver o problema de superaquecimento do seu notebook, não. Na minha opinião, não vale a pena. Compensa você investir numa limpeza e até mesmo fazer uma troca de pasta térmica, numa assistência especializada para você resolver problemas de temperatura alta, tá bom? Ou até mesmo trocar o seu cooler antigo que estiver um pouquinho fraco, colocar um novo, normalmente dá uma melhorada, belezinha? E se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá aquela força pro canal para crescer cada vez mais. E se quiser entrar no grupo de ofertas, tá aqui na descrição, belezinha? Muito obrigado por ter assistido, eu espero ter te ajudado e tchau!